Foi lançado este fim de semana o primeiro livro do Campus Neurológico. É um manual sobre como cuidar da pessoa com Parkinson. E connosco aqui no Saúde em Dia está a enfermeira Marli Vitorino, que é uma das autoras. Bem-vinda aqui ao Saúde em Dia, Marli. Perguntava-lhe qual foi a necessidade que sentiram de criar este manual? Este manual vai muito de encontro às dificuldades sentidas pelos cuidadores e como é que nós conseguimos, pelo menos, tentar identificar as principais, com base na nossa experiência profissional das várias áreas, tanto nas consultas médicas, nas sessões de fisioterapia, nas consultas de enfermagem. Identificámos as principais necessidades dos cuidadores e desta forma tentámos elaborar este manual para responder exatamente a estas necessidades. Portanto, colocaram a vossa experiência, no fundo, em livro. Exatamente. E o livro dirige-se especialmente a quem? O livro dirige-se aos cuidadores. Esta foi a nossa principal preocupação, porque daquilo que da nossa experiência e da nossa pesquisa também, constatámos que existe muita informação para profissionais de saúde que lidam com estas pessoas que têm a doença de Parkinson, e também existe alguma informação, algum suporte para os próprios doentes, mas para os cuidadores muitas vezes este suporte de informação que os possa ajudar no dia-a-dia não está tão disponível, ou na prática também não existe de uma forma tão fácil. E desta forma este manual foi precisamente para responder a essa necessidade de informação que os cuidadores recorrem muitas vezes, ou que necessitam, e desta forma foi para colmatar essas necessidades sentidas. E que dúvidas, quais são as principais dúvidas que vos chegam? As principais dúvidas, muitas vezes, começam mesmo por tentar perceber um bocadinho o que é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença de movimento muito oscilante, e uma das preocupações também é precisamente por não existir um tratamento curativo. Ou seja, é um tratamento mais de controle de sintomas, que existem alguns medicamentos que já ajudam a controlar principalmente sintomas motores, que são os tremores, a rigidez muscular, a lentificação motora. No entanto, existem outros sintomas não motores que preocupam e que comprometem a qualidade de vida da pessoa com Parkinson, nomeadamente as alterações do sono, as alterações do comportamento, do humor, até a própria alimentação, que à medida que a doença vai progredindo, a alimentação também tem que ser adaptada, tendo em conta os riscos que tem para a saúde do doente. Desta forma, para o papel de ser cuidador, nem sempre é fácil, além de estar desperto para esta progressão da doença, também é complicado, além de compreender, é saber o que fazer. Então, foi precisamente por isso. As questões que estão no manual são cerca de 25, e é quase o objetivo é responder a essas problemáticas. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, na questão da medicação. A doença de Parkinson é uma doença que exige um cumprimento rigoroso do horário da medicação. Há certas situações em que os doentes têm que fazer medicação de 2 em 2 horas. Isto é preciso explicar ao cuidador que realmente tem que ser mesmo tomada conforme está prescrita, e não se pode saltar tomas, mesmo que os sintomas aparentemente estejam controlados. Controlados, sim. Isto é um dos exemplos. Mas há outros cuidados a ter, por exemplo, os doentes de Parkinson são muito suscetíveis a quedas, por exemplo. Exatamente. As quedas é uma das grandes preocupações, até porque depois traz outras complicações, e mais uma vez os cuidadores têm aqui um papel bastante importante para... Como é que devem atuar diante uma queda? Perante uma queda, primeiro é preveni-la. Como é que nós podemos prevenir? Às vezes é fazer pequenas adaptações em casa, nada de extraordinário, mas estarmos um bocadinho despertos para os obstáculos que existem em casa e que o cuidador pode estar mais atento
para impedir ou para mudar e minimizar o risco de queda. Depois também no dia a dia existem outras estratégias que pode utilizar, nomeadamente tem a ver com marcha. Nós temos estratégias para facultar aos cuidadores que ajudam o utente, por exemplo, a iniciar uma marcha de uma forma mais equilibrada, porque a doença de Parkinson, uma das características é precisamente o congelamento da marcha. O que é isto? É a pessoa quer iniciar a marcha e é como se tivesse os pés colados ao chão. E existem estratégias básicas, como pedir para a pessoa parar, quando está assim, contar até 3, por exemplo, levantar os joelhos e iniciar a marcha como se estivesse, precisamente como se estivesse a marchar, com os joelhos bem fletidos para cima, quase como se estivesse a subir umas escadas. Isto são estratégias que parecem tão simples, mas que faz toda a diferença. Porque a partir do momento em que o doente consegue iniciar a marcha, depois consegue andar de uma forma mais estável. Portanto, o problema está precisamente no início do andar e também nas rotações. Portanto, nas mudanças de direção, tem que ser tudo muito faseado para que não haja o desequilíbrio e o risco de cair. Mas nem todos os doentes de Parkinson necessitarão dos mesmos cuidados. Tudo isto, enfim, vai variando conforme a evolução da doença, conforme o estado em que o doente se encontra. Sim, exatamente. Cada doente é um doente e a doença não se manifesta da mesma maneira. Existem pessoas que têm um agravamento mais rápido que outras e tudo isto tem que ser muito centrado e adaptado a cada doente. Por isso é que também é fundamental os cuidadores recorrerem aos profissionais de saúde que acompanham o doente, porque esta abordagem tem que ser centrada na pessoa e na família e cuidador. No fundo é uma abordagem multidisciplinar e abrangente. Para cuidar do doente temos também ter sempre em parceria o trabalho do cuidador, a atenção que o cuidador nos dá. Porque há até certas avaliações que nós temos que fazer que são realmente fundamentais a presença do cuidador. Por exemplo, se nós quisermos perceber como é que está o sono do doente, que é uma também das grandes preocupações na doença de Parkinson, as alterações do sono, se calhar, possivelmente o doente vai nos dizer que até dorme bem. Mas se o cuidador for até o companheiro ou companheira, muitas das vezes tem uma opinião diferente e se calhar a mais real, não é? E é importante perceber, possivelmente o doente vai nos dizer que dorme bem, mas ao lado tem um companheiro que diz que se mexe muito na cama, acorda frequentemente, tem movimentos bruscos durante o sono, que na opinião dele acha que tem pesadelos. Portanto, isto são tudo também características que podem estar associadas à doença de Parkinson e que necessitam de ser controladas tanto para dar mais qualidade de vida à pessoa, como também ao cuidador. E os cuidadores têm que saber de tudo isso, no fundo, têm que estar alerta. Sim, sim. Isso... E têm que gerir também aqui uma questão que é a necessidade de cuidar e, ao mesmo tempo, de tentar garantir ao máximo a independência da pessoa que está a ser cuidada. Isso também é importante. Sim, o ser cuidador não é substituir a outra pessoa, muito pelo contrário. É perceber onde é que ela tem dificuldades e suportá-la, acompanhá-la nessas dificuldades. Ou seja, consiste no acompanhamento, na satisfação das suas necessidades do dia-a-dia, nunca substituir. Se a pessoa não consegue andar tão bem, mas talvez consiga escolher o que quer comer, devemos dar essa autonomia. Portanto, não devemos nunca substituir a pessoa. Às vezes, pequenos gestos, até apertar um botão, atar um sapato, por Exatamente, exemplo. sim, sim. Por exemplo, pode não ter capacidade para atar os sapatos porque pode cair, mas se calhar consegue vestir uma camisa ou uma t-shirt. Portanto, temos que dar esta oportunidade para a pessoa manter a sua autonomia e até incentivá-la, porque em alguns casos as pessoas com Parkinson, no facto de ser uma doença que tem algumas limitações e o facto da pessoa
aos poucos ir-se apercebendo desta necessidade de cuidados e de estar mais dependente, também é importante que o cuidador incentive e motive e valorize até aquilo que ela ainda consegue fazer de uma forma autónoma. É porque estes doentes também estão muito suscetíveis a depressões, a baixa autoestima. Sim. É o sentir de forma consciente, enfim, que o seu estado se está a degradar. Sim. Isso também é mais um sintoma que devemos estar alerta. Frequentemente também os doentes fecham-se um pouco e têm alguma dificuldade em expressar estes sentimentos, até mesmo com os profissionais de saúde, e às vezes quem os consegue ouvir e chegar ao coração é mesmo a pessoa que está ao lado diariamente com eles, os cuidadores. Também é importante depois termos aqui o reverso da medalha, que é a depressão existe, pode ser frequente tendo em conta estas limitações e grau de dependência que falámos, mas também no caso dos cuidadores é importante estarmos atentos. E era isso que também queria perguntar mesmo para fecharmos. Este manual também tem uma palavra para com os cuidadores? Sim, este manual é direcionado aos cuidadores, precisamente para eles sentirem que não estão sozinhos, que podem recorrer aos profissionais de saúde, podem recorrer a este manual que esperemos que corresponda a algumas dúvidas que tenham e que, acima de tudo, não entrem em sobrecarga, que recorram, peçam ajuda e que recorram aos meios que têm, aos recursos que têm, inclusive profissionais, para continuarem a cuidar da pessoa com Parkinson. Enfermeira Marli Vitorino, muito obrigada por ter estado aqui connosco no Saúde em Dia. Obrigada. Estivemos então a folhear um manual que nos explica como cuidar de doentes de Parkinson.